Olá, gente, vamos dar início aqui uma aula para o nosso oitavo ano, né? Os nossos oitavo ano. Hoje eu quero aparecer aqui, certo? Nesse cantinho. E queria começar aqui, gente, falando sobre a independência dos países. Deixa eu só cobrir aqui, gente, para ficar mais escurinho, sabe? Pra não ficar o reflexo aqui desse lustre aqui atrapalhando a visão da gente aqui. Mesmo assim ainda ficou, gente. Pronto, gente, continuar aqui, né? Então aqui nós iremos hoje falar um pouco da independência dos países americanos. Os países da América Espanhola, né? O país da América, nossa América que nós vivemos aqui, América do Sul, né? América Central, América do Sul. Não é a América dos Estados Unidos, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando alguns representantes do processo de independência desses países aqui no México, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí nessa imagem para vocês verem as personagens, as pessoas que estão em destaque aí, certo? Eu estou gravando com o celular, gente, às vezes é complicado porque passa minha mão aí na frente da tela, às vezes, beleza? Mas vamos lá. Gente, assim, o que fez com que os países americanos sentissem a necessidade de se independentizar? O primeiro, aqui tem dois pontos, né? A pressão dos países, a pressão da Espanha em cima desses países que eram colônias dele aqui na América. As ideias de liberdade que vieram durante o processo da Revolução Francesa. Só que eu diria outra coisa também, que foi a questão dos conflitos, da conjuntura política que estava acontecendo na Europa durante as invasões napoleônicas. E foi nesse período que aconteceu, né? A Europa inteira, com a Revolução Francesa, ela balançou, né? Então, os países que eram metrópoles, por exemplo, a Espanha, estavam muito preocupados com os seus países de origem, né? com os seus reinos. Então, existia uma atenção voltada mais para eles do que para as colônias. Então, isso facilitou bastante que as colônias procurassem se independentizar, né? Que foi o caso aqui da nossa América e de vários países que eram colônias da Espanha. A gente tem aqui os ideais liberais que estavam em circulação na América Espanhola no período que antecedeu as guerras pela independência eram, de maneira geral, relacionados à liberdade política e à liberdade econômica. A liberdade política porque eles queriam governar, né? A gente explica isso dentro da história, gente, e a gente esquece, assim, muito a questão da ganância que eles tinham, a sede que eles tinham pelo poder, né? Não era aquele grupo de pessoas que tinha um interesse voltado àquela população mais pobre, aquele povo que realmente precisava de alguém para governar, que viviam totalmente excluídos, que era geralmente a maioria dessa população. Não, esse povo não estava preocupado com isso. Esse grupo político, eles tinham sede de poder, sede de dinheiro, né? E aqui, o outro ponto era a liberdade econômica. Os comerciantes queriam liberdade econômica. O que é a liberdade econômica? Liberdade para poder comercializar com outros países, diretamente com outros países, porque os lucros deles iria aumentar. A margem de lucro seria bem maior do que o lucro que eles estavam tendo, as suas vendas, o seu comércio sendo controlado pela metrópole, que no caso era a Espanha. Sim, gente, agora vamos examinar aqui esse outro aspecto, que foi a agitação política nas colônias, né? Durante as rebeliões, como eu falei, durante toda aquele furdunço que estava acontecendo na Europa por conta das loucuras de Napoleão, querendo conquistar a Europa inteira, o mundo inteiro,
A Espanha foi um dos países que sofreu muito com isso, porque ele destronou o rei, né, que era da Espanha, e colocou o irmão dele, José Bonifácio. Então isso atrapalhou muito, bagunçou muito a situação dentro da Espanha, né? Então, para tentar resistir aos franceses, se juntou uma junta de governo, né? Algumas pessoas que faziam parte da resistência e foram tentar inibir os projetos de ambição que José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, tinha dentro da Espanha. E essas ideias, gente, chegou nas colônias, certo? As colônias, elas sofreram muito com essa pressão que a Espanha estava sofrendo. Então, à medida que a França pressionava a Espanha também remexia nas colônias de uma forma que em várias capitais foi feito reuniões, né, para tentar decidir o futuro dessas colônias, com possíveis processos de independência, tentativas de independência, que inclusive teve várias tentativas, né, para fazer com que essas colônias se tornassem nações, né, impérios, países, assim como os Estados Unidos, que era uma inspiração, Haiti também, que era outra inspiração, e que isso deixava bem claro que era possível, né, era possível se libertar. Então, países tão perto como Haiti e os Estados Unidos conseguindo, eles também poderiam conseguir. Os embates, os conflitos, as batalhas eram constantes, né? Tanto com quedas, com baixas, tanto do lado da Espanha, como com baixas também, mortes, né, de soldados aqui do lado dos americanos, né? Aqui mais embaixo a gente tem aqui uma imagem que mostra aqui especialmente o México, né? A parte do México, que é justamente o ponto que a gente está querendo aqui falar, né? A independência da América espanhola no século XIX. A gente tem aqui esse verdinho que é o México, né? Que era o vice-reino da Espanha. Vice-Espanha, essa parte verdinha, né? Aí, gente, dentro desses grupos que faziam parte desse processo de independentização, tinha aquelas pessoas que não queriam e tinha as pessoas que, é claro, né, os que queriam. Então aqui, as sociedades nas colônias hispânicas, hispano-americanas, eram as seguintes: os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, que eram detentores do poder, da política, que tinham os melhores cargos no Estado, certo? Era a elite da elite, né? E tinha os crioulos, que eram os nascidos da América, descendentes de espanhóis, e que tinham os cargos menores no Estado, que não tinha aquela influência gigantesca como tinha os chapetones na política. Eles eram, esse povo aqui, os crioulos, eram os intelectuais e fazia parte do poder econômico também, né? E o outro ponto aqui, que era outro grupo aqui, que eram os mestiços, né? Filhos de espanhóis e indígenas. Houve muito essa mistura lá no México, de espanhóis terem filhos com indígenas, né? E os indígenas e os africanos, que era o quarto grupo aqui. Então, tá só uma... Bom, gente, aqui, a gente falando em processo de independência aqui a gente já falando do México, né? O processo de independização do México foi um processo muito complicado, por conta de ter durado muito tempo e ter derramado muito sangue, né? Muita gente foi morta, eu digo até assim, injustamente, né? Um dos principais responsáveis pelo processo de independência foi esse Miguel Hidalgo, né? Ele idealizou todo um processo de independização, a libertação dos escravos, a não cobrança de impostos mais dos índios. Os índios tinham uma quantia que eles tinham que pagar ao governo espanhol. Mas só que esse líder, Hidalgo, depois que ele proclama ali todas aquelas leis, aquele processo de independência, ele é capturado, né? As forças do governo, as tropas leais ao governo espanhol, vencem as tropas dele, ele é executado, né? Preso, executado, mas outro padre vai dar continuidade no processo, né? Outro padre vai continuar toda essa luta de independência do México, né? Que vai ficar a cargo de José Maria Morelos. Só que esse José Maria Morelos, que dá continuidade a toda essa vamos dizer assim,
esse conflito, né? Esse conflito de tentativa de independência vai durar aí mais 4 anos com ele. Só que ele também vai ser pego, vai ser morto, né? Mas não é por conta da morte dele que o processo, a luta pela independência mexicana vai parar, vai continuar, né? Os grupos leais a eles, os grupos que, assim como eles, também tinham líderes, cabeças, pessoas inteligentes que liam também sobre o iluminismo, as ideias inglesas, as ideias francesas sobre liberdade, sobre aquela liberdade natural que o homem tem, né, de ser livre, de ser independente, a ideia de república. Muitos desses guerrilheiros, que agora vai se tornar uma guerrilha de 1815 a 1821, a época que acontece a negociação com a Espanha, se torna uma guerrilha mesmo, né? Uma coisa sem fim, né? Mas logo um militar chamado Augusto de Iturbide, ele faz uma negociação e a Espanha reconhece a independência mexicana, certo? Pois bem, gente, a independência na América Central, por exemplo, né? Essa região ela foi anexada pelo México em 1821, né? Logo após a independização do México, o México vai fazer com que ela seja anexada ao México. Só que essas províncias, esses pedacinhos ali nessa América Central, são pedaços, né, gente? São ali um apêndice, vamos dizer assim, um apêndice do México, né? Aquele pedacinho fininho da América que termina ali no México, no caso a América do Norte, termina no México e começa ali a emenda com a América do Sul, né? Que a gente chama aquele pedacinho ali de América Central. Ela se transformou em várias províncias, se fragmentou, né? Em Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Aí essa região foram se independentizando, né? No caso de Cuba e Porto Rico, foram as duas últimas colônias, duas últimas grandes áreas, né? Eu estou falando de grandes áreas que conquistou a sua independência por conta também da Espanha ficar tentando manter essa relação de colônia e metrópole com eles, por conta de Cuba, né, ser um grande produtor de cana-de-açúcar, de café, de tabaco, né, que é fumo, né, de fazer cigarros, charutos, essas coisas. Inclusive, até hoje, né, Cuba tem os charutos mais caros do mundo, né, o charuto cubano, né, eles são muito caros. Então, era uma marca de Cuba essa produção. E a Espanha queria manter o controle sobre essa produção econômica, mas Cuba estava interessado em se libertar, né? A elite cubana já estava saturada com todo esse processo de mudança de relações com outros países, com outras colônias que tinham acabado de se independentizar, e elas também queriam mudar a sua postura sobre o mercado mundial. E eles queriam se independentizar. Só que a luta vai dar continuidade por muito tempo, né? A primeira tentativa de independência cubana vai ser durante 10 anos, gente. 10 anos de guerra, de 1868 a 1878. Inclusive aqui no Brasil era um período que estava começando os processos de geração, vamos dizer assim, de geração, de idealização de uma república. O Brasil já tinha sido independente de Portugal desde 1822, só que o Brasil ainda vivia preso, né, aquelas ideias monarquistas, aquelas ideias de império, de escravidão, e esses países estavam se libertando de uma forma mais ampla do que do Brasil, né? E depois, gente, já lá em 1895 já tem outra luta, né, de independência, só que nessa época quem assume essa tentativa de libertação é José Marti, que é um cara referência na época, um jornalista, um político, uma pessoa muito importante. Tá aqui ele, né, um retrato dele aqui, ó, retrato de José Marti, olha a cara do bichão aqui, bigodudo. Retrato de José Marti, que foi uma figura muito importante para a independência cubana, né, independência de Cuba. Então nessa época os Estados Unidos vai entrar, gente, vai comprar essa briga, né, com a Espanha, e vai expulsar as autoridades espanholas
e a Espanha vai dar para ela de indenização, uma forma de pagamento, uma forma de desculpa, né, por ter feito aquela guerra. Cuba e Porto Rico, eles vão ceder para ele. Os Estados Unidos vai ficar lá até 1902, né, vai passar lá 7 anos em escolta para eles. Isso aí era só H para poder dominar, né? E depois eles vão dar formalmente a proclamação da independência cubana. Então pronto, gente, é isso, né? A gente conclui aqui na página 92, né? Próxima aula a gente dá continuidade aqui na 93. Então a gente vai voltar lá pro grupo e eu vou passar uma atividade para vocês, beleza? Valeu!